E na decisão, Ronilson, o ministro tenta ser bem didático até nesse sentido, né? Tanto falando, se debruçando sobre a realidade do sistema penitenciário hoje, quanto especificando muito bem as diferenças de onde Bolsonaro estava preso antes para agora. Tem inclusive uma tabela dentro da decisão na íntegra, quando a gente olha, trazendo os destaques de diferenças da metragem, das acomodações, das refeições, até colocando aqui que agora vai ter 5 refeições por dia. A gente sabe que havia aquela suspeita da família em torno da alimentação de Bolsonaro, os cuidados com isso, e por isso, inclusive, nessa cela de agora, nesse apartamento de agora, tem a cozinha própria, tem aqui o destaque sobre o banho de sol, o local para visitas, o horário de visitação, uma série de questões colocadas, mas queria ressaltar essa parte do didatismo, que inclusive o ministro fala também em certo momento que, apesar de ser extremamente privilegiado, não é colônia de férias, não é hotel, mas dando uma resposta às críticas que eram feitas para não abrir muito margem para essa discussão, né? Pois é, Natália, respondendo o óbvio que o Sakamoto já começou tão bem. É penitenciário, ele está preso, né? Ele está nessa condição. E todo esse didatismo, toda essa didática, eu diria até essa generosidade do ministro Alexandre de Moraes de mostrar o óbvio, quase que não é necessário, né? Porque se tem alguém que sabe como funciona o sistema prisional no Brasil para as pessoas comuns, para grande parte da população, desde os pés de chinelo até um ou outro envolvido com facções, não importa, sabe como funciona o sistema prisional. Inclusive, tinha prazer de que o sistema prisional funcionasse assim para essas pessoas, é o próprio Jair Bolsonaro. Ele sempre foi um crítico de condições que ele considerava como regalias nas prisões para os prisioneiros. Não vou nem entrar no mérito, posso até citar depois, mas não vou nem entrar no mérito do quanto que ele, inclusive, defendia tortura como uma metodologia que deveria funcionar. Então, se o Alexandre de Moraes está falando para alguém que sabe exatamente como funciona o sistema prisional, o Jair Bolsonaro poderia ser o primeiro a dizer que definitivamente as condições nas quais eu estou vivendo aqui, a maioria da população carcerária no Brasil não vive, não teria, não terá, e eu não gostaria que tivesse. Isso é extremamente importante. Então, se tem uma coisa que não faltou, é dignidade. Tudo está sendo feito dentro da lei, com muito bom senso, ainda respeitando uma certa margem, porque tem ali um background, tem um referencial que foi todas as condições do Lula, para além da questão legal, é óbvio que tem uma questão política, tem uma questão de imagem, tem uma questão de repercussão, essas coisas se misturam, né? Se atravessam, não dá para ser pura e simplesmente só o frio da lei, tem um impacto em político que é importante. Então, se tem uma coisa que não faltou em todo esse processo, foi dignidade, inclusive de assistência, inclusive de atendimento. Agora, o que não dá para fazer é ficar ouvindo pitacos de apoiadores e da família para dizer como as coisas devem ser. Como devem ser no atendimento médico, como deve ser nas condições prisionais, como deve ser nas condições carcerárias, como deve ser em termos de privilégio do que ele deve ter e o que ele não deve não ter. Isso já está tudo pré-estabelecido, o ministro Alexandre de Moraes seguiu o que está pré-estabelecido, e a tabela é pura e simplesmente para ilustrar o óbvio, né? Não faltou dignidade, não faltou um tratamento digno, com atenção, respeitando a sua condição de ex-presidente, e aliás, Bolsonaro e seus apoiadores e família, deveria levantar a mão para o céu para isso, porque se na condição de parlamentar, né, na condição de deputado, considerando que Bolsonaro foi um parlamentar completamente inexpressivo, não tem nenhuma produção relevante, significativa no país, nem no Rio de Janeiro, o que dirá nacionalmente. Se ele perde o seu foro privilegiado, seu mandato, se ele vai numa condição totalmente comum, as críticas então seriam muito maiores, porque as condições seriam muito piores. Ele está sendo totalmente
ele está sendo respeitado dentro da condição que faz todo sentido, é um ex-presidente, a gente sabe que são condições completamente diferentes, exige certos privilégios aqui, com muitas aspas, são outras condições, né? Como o Sakamoto falou, não dá para você colocar policiais junto com pesos comuns, não dá para você colocar um delegado na mesma condição, muito menos um presidente da República. Então, tudo isso está sendo levado em consideração, tudo isso está sendo respeitado, e não está faltando dignidade, não está faltando atenção, não está faltando atendimento. Agora, vamos repetir o óbvio que o Alexandre de Moraes colocou, que parece até uma ironia, mas não é uma ironia. Às vezes, em algumas condições, é preciso lembrar, porque eu acho que essas pessoas se isolaram num mundo de privilégio e de autoridade que perderam a noção da realidade. Isso era uma coisa que eles sabiam com muita convicção antes, engraçado, né? Eles tinham muita convicção antes e perderam a sua convicção agora. Né? Sistema carcerário não é colônia de férias, não é hotel, é cumprimento de pena dentro do respeito aos marcos de direitos humanos e direitos legais, ao que tudo que nós estamos vendo indica que está sendo profundamente respeitado. Inclusive, chama reforço para trazer aqui os detalhes do que diz a legislação nesse sentido, quais são os direitos a serem garantidos. Dr. Walter Maierovitch chegando por aqui no nosso All News. Doutor, queria uma análise sua dessa transferência, é claro, e entender, inclusive,